E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal We Are English Online. Eu sou o Glaus e no vídeo de hoje nós vamos aprender tudo sobre números. Vamos começar sobre os cardinal numbers, os números cardinais. Você vai perceber que não é tão difícil quanto parece e se parece muito com o português. Então, prepara o caderninho para fazer todas as notações e vamos lá! Bom pessoal, começando aí na tela pelos números do 1 ao 12, certo? Então, para você que ainda não está familiarizado com o nome, preste bastante atenção, volte esse vídeo quantas vezes for necessário e vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então temos aqui os números de 1 to 12, de 1 a 12. Uma consideração sobre o number 3, o número 3. É muito comum quando a gente está começando a aprender a gente falar tree, né? 1, 2, 3. Só que temos que tomar muito cuidado, porque a palavra tree se confunde com a palavra árvore. Tree. Isso mesmo. Então, quando nós falamos o tree, que é bem parecido, porém se escreve sem o H, estamos falando de árvore. Por isso que nós temos que falar free, tá? Mas não se preocupe, se você estiver num contexto, estiver contando ou falando de números e por acaso você sair um tree de repente, você está contando bem rápido, 1, 2, 3, a pessoa vai entender que você está falando do número 3 e não de uma árvore, tá? Mas por acaso tiver alguma frase ou um contexto isolado que você tem que falar o number 3 separadamente, procure lembrar que a pronúncia se assemelha a um F, tá? Free. 1, 2, 3. Beleza? Então do número 1 ao número 12 não tem mistério. E agora a gente vai ver o que vem depois, que são os teens. Eu costumo dizer que são os números adolescentes, e você vai descobrir por quê. Vamos lá. Então temos aí do 13 ao 19. 13 to 19. Então vamos ver como esses números agora eles são construídos, tá certo? Veja o primeiro. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, se você observar, os números aqui, ó, eles terminam com o teen. E o teen em inglês é a abreviação de teenager, que significa adolescente. Por isso que a gente costuma fazer essa brincadeira de que são os números adolescentes, entendeu? Então, quando eles fizeram o 13 anos de idade, eles começaram a virar adolescentes. E por isso que todos eles terminam com o teen, tá certo? Uma observação fica para o número 15, o 15. É muito comum as pessoas falarem 15. Então, toma cuidado, não é 15, é 15. Então, chegamos aqui ao final dos números adolescentes. Então, agora vamos avançar um pouquinho mais. Então, agora chegamos nas dezenas, do 20 até o 90, tá certo? Então, aí que nós começamos a perceber que os números, eles são reaproveitados, é isso mesmo, o nome dos números, eles vão começar a ser reaproveitados. E como funciona nesse caso aqui? Se você perceber, do 30 até o 90, eles são parecidos do 13 ao 19. A diferença é que no 13 ao 19, eles terminavam com o teen, e agora eles vão terminar com o Y. Tá certo? Então eu costumo brincar com os meus alunos. Do 13 aos 19, eles são adolescentes. Mas depois, quando nós vamos fazer o 30 até o 90, eles já são adultos. Eles já não são mais adolescentes. Eles cresceram, por isso que eles perderam o teen e ganham o Y. E esse Y pode ser young, que young em inglês significa jovem. Tá certo? Então,
Eu sempre faço essa brincadeira. Os adolescentes cresceram e viraram jovens, tá certo? Então agora, preste bastante atenção na pronúncia do 20 até o 90. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Tá certo? Então eles se parecem com a pronúncia lá do 13 ao 19, mas nós falamos o T no final. Então, se vocês perceberem essa pronúncia das dezenas a partir do 30 até o 90, ela é bem semelhante do 13 ao 19. O que muda é o final. Vamos lá. O 13, 13. O 30, 30. Viram? O 15, por exemplo, 15. E o 50, 50. Tá certo? Então, a grande mudança é o final. Eles perdem o T e ganham o Y. Beleza? A única diferença, preste atenção agora, é o 14, o 14, que vira forte. Então eu costumo brincar que quando o 14 ele estava lá na adolescência, ele falou, vou pra academia para malhar e ficar muito forte. Então ele malhou, perdeu a barriguinha que era o U. Então de 14 com U virou 40, com o Y no final e sem o U. Tá bom? Então é o único número que também tem outra mudança além do final. Outra observação importante, é comum nos números 20, 30 e 40 vocês escutarem uma pronúncia um pouco diferente. O 20, por exemplo, 20, vocês podem escutar a pronúncia de 20. O 30, que é o 30, 30. E o 40, 40, 40. Não está errado, é uma forma diferente de pronunciar. Inclusive, vocês também podem pronunciar. Isso acaba acontecendo quando nós falamos muito rápido também o número. Então, para ficar 21, 22, acaba saindo de forma até mesmo natural. 21, 22, 23, 24, 25. Tá bom? Então, não está errado. É muito comum vocês escutarem pessoas nativas, ou até mesmo em um filme, um seriado, uma música, essas pronúncias diferentes. Tá certo? Nos outros, nos 50, 60, 70, isso não acontece. É mais nesses primeiros. 20, 30 e 40. 20, 30, 40. Então agora nós sabemos a pronúncia deles, mas como é que a gente fala o que está entre o 20 e o 30? É muito difícil? São números completamente diferentes? Não, não são. E é aí que começam as coisas ficarem um pouco mais fáceis, porque fica bem parecido com o português. Por quê? Em português nós aproveitamos todos os números, não é mesmo? Tipo 21, 22, 23, até chegar no 29 e por fim o 30, não é isso? No inglês é a mesma coisa. Então nós estamos no 20, no 20, 21, 22, 23, tá certo? E como nós escrevemos isso? Nós vamos escrever o nome da dezena, por exemplo, 20, um hífen e um 1. Então, 21. Outro exemplo que eu botei ali foi o 98, o 98, que ficou meio... a câmera acabou ficando em cima, mas é o 90-8. Então, quando vocês forem escrever assim os números das dezenas, não se esqueçam, colocamos o hífen e depois a unidade, tá bom? Então, quando formos escrever as dezenas, só colocar primeira dezena, hífen, unidade. Isso até o 99, porque depois do 99 vem as centenas, depois os milhares e depois os milhões. Vamos ver como é que é isso. Então vamos lá, agora chegamos na parte das centenas, milhares e milhões, né? Primeiro vamos falar aqui das centenas, dos hundreds, tá? Então, primeiro de tudo, para falarmos os 100, nós podemos falar 100 ou 100. 200, 200. 300, 300. 400, 400. 500, 500. 600, 600. 700, 700. 800, 800. E 900, 900. Tá certo?
Agora, para juntar as centenas com as dezenas, usamos o AND. O AND significa e. Então vocês já podem perceber que fica bem parecido com o português. Veja os dois exemplos aqui, ó. O primeiro, 255. Em inglês vai ficar 255. 255. 255. O de baixo, 473. 473. 473. Viram que é bem parecido e, inclusive, na hora de traduzir, eles seguem a mesma ordem. Vamos supor que você esteja com dúvida. Pois, eu estou com uma dúvida nesse número aqui que é muito difícil. 682. Um exemplo. Aí você começa. 600, 600, 80, 80 e o 2. 682. 682. Então, pintou dúvida, pensa no número em português e depois vai traduzindo aos pouquinhos que vai dar certo. Mas isso é só no primeiro momento, porque conforme o tempo for passando, você vai se acostumar e vai lembrar dos números. Agora chegamos no thousands, né, que são os milhares, e depois os millions, que são os milhões. Então, para a gente falar o 1000, nós podemos falar 1000 ou 1000. 2000, 2000. 3000, 3000. 4000, 4000. E vai até o 999.000. 999,000. Então vejam que não tem muito mistério. A gente agora sempre vai reciclando tudo aquilo que a gente aprendeu. Por exemplo, chegamos no 1 milhão, né? A million ou 1 million. 2 milhões, 2 million. 3 milhões, 3 million. E por aí vai, tá certo? Para escrever os milhares e milhões, basta a gente colocar a vírgula ali, né? Quando um número for muito grande, lá nas centenas nós colocamos o AND e depois continuávamos com a dezena e a unidade. Aqui, quando ela vai ficando muito grande, então, por exemplo, aqui no primeiro, ó, 6.000, 279. 279. Então, quando ficar muito grande, você pode organizar colocando uma vírgula ali. No exemplo de baixo ali, ó, 2.500.000, tá? 2 milhões e 500 mil. Então fica tudo bem tranquilo. Mais uma vez eu digo, parece bastante com o português. Então, se você tiver alguma dúvida, pense primeiro em português, o número em português, e depois continue. E agora, para fechar, essa última dica, tá? Em inglês é comum nós dividirmos os milhares em pares, tá? Então, quando a gente chega ali em números grandes, de 1000, é muito comum você ver pessoas dividindo os pares para ficar mais fácil de falar. Isso acontece principalmente quando estamos falando de anos, tá certo? Então vamos ver como é que fica isso na prática. Olha o primeiro exemplo aqui, ó, 1998. Então, ao invés da gente falar 1998, nós falamos 19, que é o 19. Veja só, pegamos esses dois primeiros aqui, ó, 19, o 90, e depois o 98, que é o 98. Então aí nós dividimos o 19 e depois o 98, 1998. Outro exemplo que tem aqui embaixo, nós temos 1066. Então nós dividimos o 10, que é a primeira parte, e depois 66, que é o 66. Beleza? Mas fique atento, tá? Quando estamos falando do primeiro século de um milênio, nós usamos a forma tradicional. Por exemplo, 2002, 2002. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo de números, que tenham tirado todas as dúvidas possíveis. E já sabe, ficou alguma dúvida? Volta lá o vídeo, presta bastante atenção na pronúncia e não se esqueça, é bem tranquilo, parece com português. E cada vez que você treinar um pouquinho por dia,
melhor você vai lembrar de todos. Então se você gostou, curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu vou continuar postando para ajudar a você a evoluir cada vez mais no seu aprendizado de inglês. Então, por hoje é só, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!